Você sabe me dizer o que é um compasso composto? Geralmente os livros de teoria musical dizem que são aqueles compassos onde o número de cima da fórmula de compasso pode ser subdividido por 3. Ou então quando o pulso é representado por uma figura pontuada. Essas definições elas não estão erradas, mas se você quiser entender um pouco melhor essa relação do compasso composto na estruturação da música ocidental, fica aí, não vá embora, que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Olá, eu sou Adriano Carvalho, sócio-diretor da Keep On Playing, uma empresa aqui de São Paulo que desenvolve metodologias de ensino e material didático para o mercado de escolas de música aqui no Brasil. A gente trabalha em parceria com diversas escolas de música que utilizam o nosso material didático em seus cursos. Nesse vídeo, eu vou falar de um assunto que gera muitas dúvidas em boa parte dos estudantes de música, que é entender de fato o que é um compasso composto. Só que para isso, a gente precisa entender como se estrutura basicamente as relações rítmicas na música ocidental. Bom, a gente pode dividir essa relação em 3 categorias. Primeira, a que a gente vai chamar de pulso básico. O pulso básico é aquela pulsação rítmica que a gente percebe quase que naturalmente quando a gente ouve uma música. É aquela marcação que a gente faz com o pé, muitas vezes sem perceber, quando a gente está ouvindo uma música qualquer. Essa pulsação é uma pulsação regular, ou seja, o tempo de um pulso até o outro é sempre o mesmo. E essa pulsação está associada ao andamento, à velocidade da música. Além do pulso básico, a gente tem também o que eu vou chamar de pulso do compasso. O pulso do compasso é o agrupamento de um certo número de pulsos básicos, criando um ciclo regular que é percebido por uma acentuação mais forte sobre o primeiro tempo de cada ciclo. Por exemplo, uma música que agrupa os pulsos de 2 em 2. Sempre no primeiro pulso de cada grupo, a gente vai perceber uma acentuação ligeiramente mais forte. Esses agrupamentos podem ser de 2 em 2 pulsos, de 3 em 3, 4 em 4 e assim por diante. É o pulso do compasso que define os tempos de um compasso. Essa organização da pulsação básica contribui para a definição do caráter rítmico da música e tem uma relação direta com o que a gente chama de métrica musical. A métrica nada mais é do que essa acentuação dos pulsos que nos possibilita perceber esses agrupamentos, esses ciclos, o que em música a gente chama de compasso. Numa partitura, o recurso que a grafia musical encontrou para facilitar a identificação desses agrupamentos e, consequentemente, da métrica da composição, foi o uso das chamadas barras de compasso, que são aquelas linhas que a gente usa para dividir os compassos numa partitura, mostrando para a gente exatamente onde estão os pulsos fortes da música ao longo de toda a partitura. E por fim, a gente tem uma última categoria nessas relações rítmicas, que é o pulso da subdivisão. O pulso da subdivisão é uma subdivisão interna que o pulso básico pode ter e que se relaciona com o caráter rítmico da melodia da composição. Basicamente, o pulso pode ter 2, 3 ou 4 subdivisões, e em cada situação a gente tem um caráter rítmico distinto. A música brasileira, de uma forma geral, trabalha muito com a subdivisão quaternária do pulso. Então, gente, essas são as principais relações rítmicas que a gente vai encontrar na música ocidental. E notem que até agora eu não falei em fórmula de compasso. Isso que eu apresentei faz parte da estruturação desse sistema musical. A fórmula de compasso foi o recurso encontrado pela grafia musical para representar essas relações numa partitura. Ou seja, de nada adianta você conhecer uma fórmula de compasso se você não entender o que ela realmente está representando. E geralmente a própria definição de fórmula de compasso também é bem rasa. O que se diz normalmente é que a fórmula de compasso indica numa partitura a quantidade de tempos de um compasso, que é representada pelo número de cima da fração, e a figura que vale um tempo no compasso, que é representado pelo número de baixo da fórmula. Mas embora essa definição seja até certo ponto correta, quando a gente tem um compasso composto, por exemplo, ela não é suficiente. Então, falando sobre fórmula de compasso, com o surgimento da notação musical, precisou-se encontrar uma maneira que fosse capaz de representar na partitura essas relações rítmicas. Então a fórmula de compasso, como eu disse, foi o recurso que a grafia musical encontrou para representar, primeiro, o pulso do compasso, ou seja, de quantos em quantos tempos essa música agrupa os seus pulsos, e consequentemente definindo assim o caráter rítmico da peça.
Então uma fórmula onde o número de cima é o número 4 diz pra gente que nessa música os pulsos são agrupados de 4 em 4. E a outra coisa que a fórmula mostra é a figura que vai representar esse pulso básico, porque a partir dessa figura a gente consegue estabelecer todas as outras relações rítmicas com as demais figuras, ou seja, quem vale um tempo, quem vale 2, 3, quem vale a metade e assim por diante. Essa figura é representada pelo seu número representativo e é o número que vai embaixo na fórmula de compasso. Adriano, mas o que isso tem a ver com a questão do compasso composto? A diferença básica daquilo que a gente chama de compasso simples e compasso composto se relaciona com a terceira categoria dessas relações rítmicas, que é o pulso da subdivisão. Os compassos simples são aqueles que subdividem o pulso em subdivisões binárias ou quaternárias, ou seja, em 2 ou em 4. E os compassos compostos são os que subdividem o pulso em 3 partes ou em subdivisões ternárias. Esses 3 tipos de subdivisão do pulso são o que a gente vai encontrar em quase toda a totalidade do repertório da música ocidental, seja ele popular ou erudito. Mas esse modelo de estruturação criou um problema para a notação musical. A gente viu no vídeo sobre ponto de aumento que o ponto de aumento representa o 3 na música. Logo, se um pulso possui uma subdivisão ternária, esse pulso obrigatoriamente é representado por uma figura pontuada. Mas não existe um número representativo para uma figura rítmica pontuada que possa ser usado na fórmula de compasso. Lembrando que o número de baixo da fórmula é o número que representa a proporção das figuras, 1 para semibreve, 2 para mínima, 4 para semínima e assim por diante. Ou seja, como representar na fórmula de compasso o pulso de uma figura pontuada? Aí, a solução encontrada pela grafia musical foi, ao invés de indicar a figura que representa o pulso, convencionou-se indicar a figura que representa a subdivisão do pulso. Assim, uma fórmula de compasso que tem o número 8 no denominador indica que a colcheia é a figura da subdivisão. Logo, o pulso vai ser uma semínima pontuada que representa a soma das 3 colcheias. Se o número de baixo for o número 4, o pulso vai ser uma mínima pontuada, que representa a soma das 3 semínimas. Assim se resolveu um dos problemas. O outro seria como representar o pulso do compasso. Por exemplo, vamos imaginar um compasso de 2 pulsos, só que composto, ou seja, cada pulso subdividido em 3 partes. Se eu representasse essa fórmula de compasso usando a fração 2 por 8, não seria possível distinguir, só olhando a fórmula, se ela está representando um compasso simples ou um compasso composto. Assim, a grafia musical também convencionou que o número de cima representaria a soma de todas as subdivisões, e a partir disso seria possível saber a quantidade de pulsos. Por exemplo, uma fórmula de compasso onde o número de cima é 6, indica que o compasso tem 6 subdivisões. Como a subdivisão é ternária, então são 2 pulsos subdivididos. Se o número de cima fosse o 9, seriam 3 pulsos subdivididos. Por isso, muitos livros de teoria musical definem o compasso composto como sendo aquele que é possível dividir o número de cima por 3. Mas se você não entende a origem, o contexto em que isso foi criado, esse é um tipo de definição que não cria uma ponte efetiva com o que acontece na estruturação do sistema musical e se torna uma definição onde o aluno não consegue estabelecer nenhum vínculo com a sua experiência prática, quando ele estuda o seu instrumento ou quando ele escuta uma música. Desenvolver essa conexão entre a experiência viva do aluno, seja tocando ou ouvindo música, com os conceitos que geram significado para essas experiências, é o que eu considero como o desenvolvimento da verdadeira percepção musical. Mas essa história não para por aqui não. Em outro vídeo eu vou trazer uma reflexão bem interessante que ainda trata desse assunto. Então fica ligado, se inscreve no canal, clica no sininho para você ser avisado da postagem dos novos vídeos e não deixa de seguir a gente nas redes sociais também. Eu espero que esse vídeo possa contribuir de alguma forma para você que é um professor de música, um estudante ou simplesmente uma pessoa que gosta de música e quer entender um pouco mais sobre esse universo. E lembrando que se você quer estudar música, com uma metodologia de ensino clara, com etapas bem definidas para o seu curso, com um material didático de excelente qualidade,
procure sempre uma escola conveniada KiponPlay e conheça um novo jeito de aprender música. Um forte abraço para todos e até o próximo vídeo.